Shalom. Hoje vamos refletir sobre o poder de dar, sobre o benefício que a pessoa obtém para si mesma, sobre a perfeição humana que ela pode alcançar e também sobre as virtudes e capacidades que a pessoa adquire em termos da influência sobrenatural sobre a sua vida neste mundo e no mundo vindouro. No capítulo 10 do livro dos Provérbios, o rei Salomão inicia uma nova série de ensinamentos. O livro dos Provérbios é dividido em 3 partes. A segunda parte trata de provérbios curtos de uma coisa e do seu oposto. Até aqui, havia séries de orientações com alegoria e explicação. Aqui, o rei Salomão passa a versículos em que cada um contém uma coisa e o seu oposto, positivo e negativo, para que cada pessoa escolha por si mesma onde quer estar, aqui ou ali, e saiba as consequências. Provérbios de Salomão: um filho sábio alegra o pai, e um filho insensato é a tristeza da sua mãe. Tesouros da maldade não trazem proveito, e a caridade salva da morte. A fonte do famoso versículo, a caridade salva da morte, está aqui no livro dos Provérbios. Deus não deixará a alma do justo passar fome e repelirá a ambição dos perversos. Vamos ver o que está escrito aqui. Salomão começa dizendo que um filho sábio alegra o pai e o filho insensato é a tristeza. O que é tristeza? É sofrimento, a dor da mãe. Por que quando se trata de um filho sábio, o pai se alegra mais do que a mãe, e quando se trata de um filho insensato, a mãe sofre mais do que o pai? É isso que o versículo diz. Um filho sábio alegra o pai, e um filho insensato é a tristeza da sua mãe. De acordo com o sentido simples, cada versículo tem uma alegoria e uma explicação. Já vimos no início do livro que a particularidade dos provérbios de Salomão é que a alegoria é verdadeira por si mesma. Existem alegorias que não são reais. Por exemplo, um leão encontrou uma raposa e disse a ela: ele realmente encontrou uma raposa? Ele realmente falou com ela? Isso é apenas uma alegoria para extrair uma ideia e então chegar à explicação. Mas no caso de Salomão, todas as alegorias são verdadeiras por si mesmas. A própria alegoria é totalmente correta e você pode aprender com ela diretamente. Apenas que ela também possui uma explicação. E vimos alegorias que possuem várias explicações e que a própria explicação pode servir como alegoria para outra explicação. Já abordamos isso nos capítulos anteriores. Aqui no sentido simples do versículo, Salomão diz que quando há um filho sábio, o pai se alegra mais do que a mãe, porque onde quer que ele vá, ele ouve elogios e recebe cumprimentos. Normalmente quem está mais com os filhos em casa é o pai ou a mãe. A mãe está mais, e o filho insensato, que não pensa antes de falar. Aqui, quando se fala de um filho sábio, não se trata apenas de inteligência, de ter um QI elevado, mas de ser sábio na sua conduta, ter cultura, ter boas maneiras, ter qualidades de caráter refinadas, ações equilibradas e palavras agradáveis ao ambiente. Isso é chamado de sábio. Uma pessoa sábia sabe o que dizer e o que não dizer. Quantas pessoas sofreram na vida apenas por não terem controle sobre a boca? Não é à toa que o rei Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Ele pegou as coisas mais extremas, morte de um lado e vida do outro, e disse: saiba que a boca é mais poderosa que uma arma, mais do que qualquer outra coisa. Com a boca, você pode construir para si uma vida boa e feliz, uma boa sociedade, paz no lar. Apenas controlando a boca, os filhos serão bem educados. E se não, você pode destruir a própria vida e chegar a uma vida mais amarga que a morte, em que todos estão em conflito com você, e você não se sente bem na vida. O poder da boca. A pessoa precisa vigiar a sua boca, não dizer imediatamente tudo o que vem à mente. Os sábios disseram que a palavra vale uma moeda, e o silêncio vale 2. Às vezes você sente que ao falar está contribuindo com algo. É melhor ficar em silêncio e ganhar o dobro em muitas situações. Há também um versículo que o Talmud ensina sobre o que está escrito nos Salmos. A arte da pessoa neste mundo é se tornar mudo, mesmo quando há o que dizer. Isso também se aplica a coisas boas. Também nessas situações, você deve se fazer como alguém que não fala. O versículo continua: fale o que é justo. Coisas que são corretas, boas, úteis, que fazem bem ao coração das pessoas, dar conselhos, orientar, educar os filhos, criar um bom ambiente, palavras boas,
palavras de ensinamento, fale. Isso é uma arte. A arte de saber quando falar e quando não falar. Tudo isso está incluído no filho sábio, que alegra o pai. Naturalmente a mãe também se alegra, mas o pai recebe mais reconhecimento onde quer que vá. Todos se alegram e dizem que filho você tem. E o filho insensato significa alguém sem boas maneiras, sem reflexão, que não pensa no futuro, não pensa um passo à frente. Isso é chamado de insensato. Ele fica muito em casa porque não tem atividades nem realizações. Fica sentado o tempo todo. E o coração de quem ele aperta? O coração da mãe. O pai não está muito ali, a mãe vê e é ela quem sofre. Este é o sentido simples do versículo, conforme os comentaristas explicam aqui. Mas a explicação mais profunda do versículo é trazida pelos comentaristas da seguinte forma: um filho sábio alegra o pai, se refere a Deus, e a mãe é o povo de Israel. No Taná, o santo bendito seja ele, é comparado a um homem, como no Cântico dos Cânticos, e o povo de Israel é comparado a uma mulher. A saída do Egito foi como um noivado, e a revelação no Monte Sinai foi como o casamento, como uma cerimônia, em que Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Sobre isso, o rei Salomão diz que todo judeu não está sendo comparado aqui como na alegoria. Na alegoria, ele fala sobre uma criança, um jovem, que se for sábio, alegra o pai, e se for insensato, entristece a mãe. Mas na explicação mais profunda, ele fala sobre todos nós, que somos filhos de Deus. E ele diz que quando há um filho sábio, ou seja, alguém que segue o caminho correto, escolhe andar no caminho de Deus e fazer a vontade de Deus, mesmo quando nem tudo parece se encaixar, mas ele sabe que isso é o correto, e é isso que ele faz. Ele alegra o seu pai que está nos céus. Mas se há um filho insensato que segue um caminho errado, ele causa dor ao povo de Israel. Isso é a tristeza da sua mãe. Ele causa dor ao povo de Israel. Porque existe responsabilidade mútua. Todo o povo de Israel é responsável uns pelos outros. Quando um judeu cumpre um mandamento, ele contribui com todo o povo de Israel. A balança de méritos e obrigações do povo de Israel recebe mais um mandamento. Fez um ato de bondade, deu caridade, guardou o sábado, estudou ensinamentos sagrados. Com isso você acrescenta peso, proteção e segurança ao povo de Israel. Uma pessoa que comete uma transgressão adiciona peso à balança. E isso não é apenas uma questão pessoal, pois depois ele terá que prestar contas por tudo, mas também prejudica o povo de Israel. Por isso um filho insensato é a tristeza da sua mãe. Assim explica Rashi a explicação mais profunda deste versículo. Tesouros da maldade não trazem proveito, e a caridade salva da morte. Assim como no primeiro versículo, há um lado positivo. Um filho sábio alegra o pai, e um filho insensato é a tristeza da sua mãe, que é o lado negativo. Assim também ocorre em todos os versículos seguintes. Tesouros da maldade se refere a uma pessoa que acumula muito dinheiro, mas de onde veio esse dinheiro? De fraudes, de maldade. Enganou pessoas nos negócios, pegou dinheiro que não lhe pertence. O versículo diz: tesouros da maldade não trazem proveito. Por que você quer ser rico? Porque quer que isso lhe faça bem, para que possa usar o dinheiro e aproveitar a vida. Saiba que no final das contas, dinheiro que não vem com honestidade não beneficia a pessoa. Em algum momento ela o perde, e a caridade salva da morte. Por outro lado, quando uma pessoa tem dinheiro limpo, que é seu. Eu trabalhei por isso, me esforcei porque eu deveria dar aos outros. Eu quero aproveitar, é um dinheiro puro e sagrado. Eu não roubei, conquistei com o suor do meu trabalho. Ainda assim, Salomão diz que a caridade salva da morte. O que significa aqui a palavra caridade? O Gaon de Vilna explica que existe justiça e existe caridade. A palavra justiça se refere ao que é correto fazer de acordo com a lei e com a verdade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha para você chega no final do mês e pergunta pelo salário. Você paga a ele. O que você pagou foi justiça ou caridade? Foi justiça. De acordo com a verdade, isso lhe pertence. Caridade, diz o Gaon de Vilna, é quando você dá a alguém aquilo que não lhe é devido apenas para suprir as suas necessidades. Isso é chamado de caridade. Ou seja,
é um acréscimo, assim como existe menino e menina. A letra rei é uma letra mais fértil, rei-rainha. A letra rei tem um grande poder de trazer do potencial para a prática. Existe justiça, que é algo limitado. Isso é a verdade, mas a caridade é mais ampla, mesmo que a pessoa não mereça e você não lhe deva nada. Mas você diz, esta pessoa precisa, e eu vou suprir as suas necessidades. Isso é chamado de caridade. Sobre a caridade, está escrito que a caridade salva da morte. Vamos ler mais um versículo e depois vamos ampliar este assunto. Deus não deixará a alma do justo passar fome e repelirá a ambição dos perversos. Ou seja, não tenha medo de dar caridade, porque você diz que talvez se eu der aos outros, talvez me falte, talvez um dia eu passe fome. Sobre isso, Salomão continua e diz, você não tem com o que se preocupar. Quando você pratica a caridade, quando anda no caminho correto, Deus não deixará a alma do justo passar fome. Ele não vai deixar você com fome. Quem acredita no Criador do mundo sabe que tudo está sob providência. Portanto, não é possível que por fazer o bem você sofra. O que acontece quando a pessoa diz, escute, eu dei caridade e de repente perdi dinheiro. A resposta é, sem a caridade, você teria que perder 1 milhão. Por mérito da caridade, você perdeu apenas metade, mas não existe situação em que a pessoa perca por fazer o bem. Houve 2 casos que me perguntaram. Uma vez, uma moça perguntou e outra vez, um rapaz que voltou de um seminário. Eles ligaram para perguntar sobre algo que realmente os incomodava. Eles fizeram uma grande boa ação naquele dia, cada um com a sua história. Ela deu caridade, ele trouxe amigos para uma aula e depois disso houve um acidente de carro. Há alguns anos de diferença entre uma história e outra, mas em ambos os casos, a pergunta foi, como é possível que depois de eu ter feito uma ação tão boa, o carro tenha sido totalmente destruído? É verdade que eu saí vivo, e todos dizem que é um grande milagre, como alguém pode sair vivo de um carro completamente destruído. Mas por que depois da ação que eu fiz, o carro foi destruído? Qual é a resposta? Sem a caridade, sem o mandamento, talvez não apenas o carro teria sido destruído, mas alguém ali também teria se ferido gravemente. Mas por mérito da caridade, apenas o dinheiro foi perdido. A caridade foi a expiação que veio para reparar. E você, graças a Deus, como está escrito lá, o laço se rompeu e nós escapamos. A pessoa pode ser salva por meio das boas ações que pratica. Portanto, aqui o rei Salomão diz que quando você dá caridade que salva da morte, não há motivo para se preocupar que você vá perder por causa disso. Deus não deixará a alma do justo passar fome. Justo é aquele que pratica a caridade, que faz boas ações e repelirá a destruição dos perversos. Destruição são as coisas ruins que o perverso faz. E por que ele faz isso? Todas as injustiças, todos os roubos porque ele quer aproveitar, quer ter muito e então desfrutar de coisas proibidas. Mas saiba que isso Deus irá repelir. Ele não permitirá que o perverso realmente desfrute das injustiças que cometeu. Mesmo que tenha mais dinheiro e tente celebrar com isso algo, de repente haverá uma explosão dentro da história que destruirá tudo. No fim das contas, ele não conseguirá desfrutar daquilo que adquiriu de forma errada. No mês de Adar, como é sabido, há o mandamento de dar a lembrança da metade do shekel. A Torá diz que cada pessoa dará a expiação pela sua alma. Os sábios explicaram que a palavra idarão é uma palavra muito interessante. É uma palavra que você pode ler do começo ao fim, idarão. Agora leia do fim para o começo que palavra você obtém também, idarão. Para dizer que quando a pessoa dá, parece que o ato de dar saiu dela para os outros. Mas saiba, você dá. E isso também retorna a você. Você recebe depois muitas vezes mais. Em breve veremos como isso se manifesta. Também a palavra metade. O rei Salomão diz aqui, e a caridade salva da morte, a palavra metade da metade, do shekel que está escrita na Torá, quando o templo sagrado existia. Todo mês de Adar, cada pessoa trazia metade de um shekel. No projeto de peneiramento da terra do monte do templo, o público sabe que o Waqf destruiu muito ali no monte do templo. Houve uma destruição terrível de antiguidades e foram retiradas cerca de 400 caminhonetes de entulho para fora do monte do templo e despejadas ao lado. E há algumas pessoas boas,
professores, que trouxeram caminhões, recolheram tudo, levaram tudo para o Monte Scopus e estão peneirando toda a terra. E encontraram ali moedas da metade do shekel, do pátio do templo, do período do segundo templo. É possível ver isso no Museu de Israel, moedas da metade do shekel. Assim como hoje existe meio shekel porque antes havia a lira, e agora ao shekel havia uma moeda de 1 shekel, e essa era a medida da metade do shekel. Ali levavam isso ao templo. Hoje isso é dado a estudiosos da Torá, a centros de estudo, a escolas religiosas, a sinagogas, a obras de caridade. Isso é a lembrança da metade do shekel. Sim, não temos o templo, mas isso vai para a caridade. A palavra metade também foi explicada de forma alusiva, com algo interessante. A palavra metade é composta por 5 letras. Há uma letra no meio, que é a letra que representa o justo, e de cada lado dela estão as letras que formam a palavra vida, e mais adiante nas extremidades estão as letras que formam a palavra morte. O justo representa a caridade que a pessoa dá. O que a caridade faz? Aproxima a vida e afasta a morte. As 2 outras extremidades da palavra formam a palavra morte. Quando você dá a caridade, isso aproxima a vida e afasta a morte. A palavra metade também foi explicada de forma alusiva com algo interessante. A palavra metade é composta por 5 letras. Há uma letra no meio que é a letra que representa o justo. E de cada lado dela estão as letras que formam a palavra vida, e mais adiante nas extremidades estão as letras que formam a palavra morte. O justo representa a caridade que a pessoa dá. O que a caridade faz? Aproxima a vida e afasta a morte. As 2 outras extremidades da palavra formam a palavra morte. Quando você dá a caridade, isso aproxima a vida e afasta a morte. Por quê? Qual é a lógica disso? Por que a caridade tem esse poder de salvar da morte? A resposta é que a natureza da pessoa ao nascer é estar focada apenas em si mesma. Essa é a natureza humana. Um bebê, uma criança, ele pensa nos outros? Ele tem alguma direção para ajudar alguém quando é apenas um bebê? Ele está focado apenas em si mesmo. Vê brinquedos, quer pegar para si. Vê comida, quer pegar para si. Quer doces. Há idades em que até mesmo com os irmãos mais próximos, ele se incomoda quando eles pegam algo. É preciso educá-lo, orientá-lo, ensiná-lo. Está escrito no versículo que o homem nasce como um ser indomado, sem cultura e sem educação. E uma das grandes falhas do ser humano é que ele está focado apenas em si mesmo e ama apenas a si mesmo, em total contraste com o Criador do mundo, que apenas dá e não toma. Quando a pessoa nasce, ela apenas toma e não dá. Mesmo quando traz alegria à família, isso não vem de uma escolha consciente. Ficam felizes por haver um bebê, então o amam e aproveitam a sua presença. Mas ele próprio, por vontade própria, por escolha de dar aos outros, isso não existe em uma criança recém-nascida. À medida que cresce, ele começa a mudar. Começa a perceber que há outras pessoas no mundo. No primeiro estágio, ele considera os outros por interesse próprio. Mesmo quando dá, o seu objetivo é que cuidem dele, que não se irritem com ele, que ele se sinta bem. Portanto, até o seu ato de dar ainda não é perfeito. Quando a pessoa alcança a sua verdadeira perfeição, em termos de formação de caráter, e se torna um ser humano refinado. Quando ela se torna semelhante ao Santo Bendito, seja ele cuja essência é dar. Quando a pessoa chega ao ponto de dizer, eu quero que os outros estejam bem. Eu vivo no mundo para que todos estejam bem. Isso não significa que ela deva permitir que os outros a pisem, a explorem ou a humilhem. Esse não é o ensinamento da Torá. Mas por escolha própria eu quero dar, quero ajudar, quero fazer o bem aos outros, assim a pessoa se eleva para alcançar a sua perfeição. Quando ela chega a esse nível de olhar positivo e quer que os outros estejam bem, ela recebe, como explicam os sábios da Cabala, sistemas de proteção sobrenaturais. Não apenas que a caridade salva da morte, que é o anjo da morte, mas mesmo quando chega o seu dia, pois o que significa salvar da morte significa que havia um decreto sobre ela. Cada pessoa antes de vir ao mundo é determinado em que idade irá morrer. Para cada pessoa, antes de vir ao mundo, é determinado quanto tempo viverá no mundo. A caridade que ela dá pode fazer com que, mesmo que tenha sido decretado que morreria em certa idade, ela receba mais anos para viver, e nem saiba que isso está ligado àquela caridade que deu aos outros. Também em termos de proteção, os cabalistas explicam que o olhar emite uma espécie de radiação.
O olhar pode transmitir um olhar bom e pode transmitir um olhar negativo. Por exemplo, está escrito no Talmud, e isso foi estabelecido como lei, que é proibido a uma pessoa ficar observando o campo do seu amigo quando está cheio de colheita. Quando você vê um campo com muito trigo, todas as espigas erguidas e uma visão impressionante, não fique parado olhando com atenção, pois você pode prejudicar o dono do campo. Por quê? Porque o olhar emite um tipo de radiação. Ele não apenas capta ondas de luz. Antigamente sabiam que as pessoas viam, mas não sabiam como viam. Hoje sabem que há ondas de luz que o olho capta. Da mesma forma, há ondas que o olho emite, e essas ondas podem causar dano, o que pode proteger a pessoa para que nenhuma radiação possa prejudicá-la. Quando essa própria pessoa possui um olhar bom. Quando a pessoa tem um olhar bom e quer o bem dos outros, ela ama as pessoas e não está focada apenas em si mesma. Quem está focado apenas em si mesmo cria ao seu redor uma espécie de campo energético, onde tudo está fechado dentro dele. Não há proteção externa, então os outros podem prejudicá-lo porque ele está focado em si mesmo. Mas quando ele transmite o bem aos outros, eu quero que todos estejam bem. Ele está na sociedade, no trabalho, até no ônibus, andando na rua. Ele vive com a sensação de que, se alguém precisar de ajuda, ele terá prazer em ajudar. Eu quero que todos tenham apenas o bem. Ele se acostuma, levanta de manhã e pensa: o que posso fazer hoje de bom para as pessoas? Como posso contribuir com a sociedade, com o ambiente, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? Há pessoas que pensam que contribuir com a sociedade é apenas fora de casa. Mas no judaísmo, primeiro em casa e depois também ajude os outros. Se sua esposa precisa de ajuda, ela vem antes de todos os amigos, de todos os vizinhos, de todos os conhecidos. Você quer fazer o bem. É verdade que, lá fora, você receberá honra e reconhecimento que talvez não receba da sua esposa, e isso faz com que a pessoa sinta vontade de ajudar a todos, porque todos dizem: essa pessoa tem um coração de ouro. A esposa talvez não diga isso. Aliás, também a mulher deve aprender a dizer ao marido: você tem um coração de ouro. Dê a ele ânimo para que queira fazer isso novamente. Assim também o marido, em relação à esposa, elogiar e agradecer. Mas mesmo que não haja elogios, quando ele diz a si mesmo: eu dou, eu concedo, eu quero fazer o bem aos outros, essa pessoa cria um campo de proteção espiritual. Há sobre ela um sistema de proteção que, mesmo que haja influências negativas dos outros, isso não a afetará, porque há sobre ela uma cúpula de proteção, porque ela transmite um olhar bom. Nela há essa grande luz que irradia para fazer o bem aos outros, e isso a protege. Vamos agora refletir sobre o livro Maalot Hamidot. Ele traz aqui a sexta qualidade, que é a qualidade da caridade, e reúne a partir das palavras dos sábios diversos ensinamentos relacionados ao tema da caridade. No Talmud, no Tratado Baba Batra, está escrito que perguntaram ao rei Salomão até onde vai o poder da caridade. Ele respondeu: saiam e vejam o que explicou meu pai Davi. Espalhou, deu aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, o seu poder se eleva com honra. O que significa que o seu poder se eleva com honra. Ele sobe e se eleva até o trono da glória. Entre os sábios da dimensão espiritual, existem níveis nos mundos superiores, mas o mandamento da caridade chega até o trono da glória. Ou seja, Deus diz: abram para ele todas as portas, todos os portões, porque essa pessoa se preocupa com os outros. Ela não está focada apenas em si mesma. Sobre isso, Salomão diz: vejam o que meu pai disse. Davi espalhou, deu aos necessitados, e sua justiça permanece para sempre. O Talmud conta que Rabi Akiva era responsável pela distribuição de caridade. Ele era o maior sábio da geração, mas coletava doações e as distribuía aos necessitados. Por ser uma pessoa importante e respeitada, todos o valorizavam, e quando ele pedia, certamente davam com boa vontade. E ele não disse agora que sou o maior da geração. Não vou me ocupar com caridade, isso não está de acordo com a minha honra. Ele ia até as pessoas, pedia doações, e elas lhe davam. Uma vez ele precisou de uma grande quantia para a caridade, e não havia dinheiro no fundo. Procurou Rabi Tarfon, que também era um dos grandes sábios da geração e muito rico. Disse a ele: tenho um investimento para você. Você investe dinheiro
e depois ganha muito mais, várias vezes o que investiu. Mas para isso são necessários, por exemplo, $100.000. Rabbi Tarfon tirou $100.000 confiando nele. Entendeu que provavelmente ele iria comprar um prédio, escritórios ou algum campo que produziria uma colheita especial, porque ele disse que você investe e ganha várias vezes mais. Ele foi e não voltou. Depois de um tempo, Rabbi Tarfon o encontrou e perguntou sobre o investimento. Eu não gosto do contrato. Algo está estranho. O que você comprou? O que fez com o grande valor que lhe dei? Contam os sábios que ele abriu o livro dos Salmos e disse: Veja o que está escrito. Espalhou. Deu aos necessitados. Sua justiça permanece para sempre. O seu poder se eleva com honra. O Talmud diz que Rabbi Tarfon lhe disse: Por que você não me contou? Você poderia ter me dito que eu dei caridade. Mas qual foi a resposta que ele lhe deu? Os comentaristas explicam que, quando uma pessoa anda com um saco de sementes e há um furo no saco e sementes caem pelo caminho e depois chove, ele não espalhou essas sementes de propósito. Elas se espalharam sozinhas. Elas irão crescer. A terra, a chuva, e elas irão crescer, disse Rabi Akiva. Mesmo que você não tenha tido a intenção de dar, espalhou. O que significa espalhou? Por que não está escrito apenas deu aos necessitados? Ou seja, observe com precisão o que está escrito no versículo. Espalhou. Mesmo que tenha se espalhado sem intenção, no final, chegou aos necessitados. Uma pessoa anda na rua e algumas moedas caem. Um pobre vem, encontra e compra o seu almoço. Está escrito aqui que ele receberá a recompensa do mandamento da caridade. Mas eu não tive a intenção de dar caridade. O dinheiro se perdeu. Espalhou, deu aos necessitados, sua justiça permanece para sempre. Deus guarda para você este mandamento que você realizou. Por isso ele disse que é verdade que você não sabia que isso iria para a caridade, mas saiba que a sua recompensa é como se você soubesse. Você tem uma grande recompensa por isso. Ele continua e traz que a caridade é grande, pois é comparada a uma semente, como está dito, pela manhã semeie a sua semente, e à noite não descanse a sua mão. E por que a caridade é comparada a uma semente? Assim como a semente, uma pessoa semeia uma e colhe várias centenas, assim tudo o que a pessoa dá em caridade se multiplica como essa semente. E também está escrito que Isaque semeou naquela terra e encontrou 100 vezes mais. E os sábios disseram na explicação que semear é caridade para os pobres. Quando a pessoa dá, a sensação é que tinha 100 e agora restaram 90, porque deu o dízimo. Os sábios dizem que você tinha 100, deu 10 e agora tem 200, mas eu vejo 90 no caixa. Isso é apenas aparência. Na prática, Deus irá devolver o que você deu muitas vezes mais, até 10 vezes mais. Por isso é comparado à semente. A caridade é comparada à semente. É como perguntar ao agricultor: você pega sacos de sementes e os enterra na terra, não é um desperdício? Pegue esse trigo, faça farinha, por que você o enterra na terra? O que responderá o agricultor? Eu os enterro na terra, porque de cada um receberei um caule com dezenas de grãos, como a semente que plantei. Assim também, com a caridade você sente que tirou algo como quem enterra sementes na terra, mas o que crescerá disso depois será muitas vezes mais. Ele também traz aqui que a pessoa deve sempre separar uma parte do seu dinheiro para a caridade, pois ninguém está dando nada do que é realmente seu, como Deus diz: meu é o dinheiro e meu é o ouro. E nossos sábios disseram: dê a ele daquilo que é dele, pois você e tudo o que é seu pertencem a ele. Portanto, a pessoa não deve ser mesquinha com o dinheiro que pertence a Deus e deve fazer dele caridade. Com o dinheiro de outra pessoa, você pode ser mesquinho? Não é seu. Se alguém lhe disser: pegue e distribua, você pega e distribui. E aqui, quem lhe dá também lhe diz: distribua, e eu lhe darei muitas vezes mais, para que você possa desfrutar ainda mais. No entanto, há algo que deve ser levado em consideração, que os sábios nos ensinam. Mesmo quando a pessoa dá caridade, ela deve saber como dar de forma digna, para que o outro não se sinta ferido. Às vezes, você pode dar caridade e ele desaparece, ele pegou porque precisa, mas sempre deve ser dado de forma respeitosa. Nas palavras dos nossos sábios, há uma frase interessante que vale a pena citar. É maior o consolo com palavras que a pessoa oferece ao pobre do que aquele que lhe dá caridade, pois todo aquele que dá uma pequena moeda ao pobre é abençoado com 6 bênçãos.
e trazem aqui versículos. Quando você reparte o seu pão com o faminto, quando você dá um pedaço de pão ao pobre, o que você fez? Deu caridade. E depois há versículos com uma lista de 6 bênçãos que indicam que essa pessoa é abençoada. Mas aquele que o consola, que fortalece o seu espírito, a pessoa está quebrada, abatida, não sabe o que será amanhã, de que irá viver, como irá sobreviver. Quem o consola é abençoado com 11. Como está dito, ofereça a sua alma ao faminto. Ofereça significa tire de si mesmo e dê ao faminto a sua alma. Antes falou que você deu pão, agora você dá a sua alma. Como posso dar a minha alma ao pobre? Quando você fala com ele, o encoraja, o apoia, o fortalece, você é abençoado com 11 bênçãos. E então trazem aqui toda a lista de versículos pelos quais essa pessoa é abençoada. Por isso, Maimônides escreve, com base nas palavras dos sábios, que na doação ao pobre há níveis e níveis. O nível mais elevado é quando quem dá não sabe a quem deu e quem recebe não sabe de quem recebeu. O que significa isso? Uma pessoa vai até um necessitado, sabe que há alguém no bairro que mal consegue fechar o mês e diz, tome 1000 shekels para que você tenha. Ele lhe diz muito obrigado, eu realmente aprecio isso, e vai comprar comida para a família, roupas, o que precisar. Toda vez que você o vê, o que sente no coração? Eu dei a ele. E toda vez que ele o vê, o que sente no coração? Ele me deu. Você fez caridade, cumpriu, receberá recompensa por isso. Mas este mandamento não está completo. Há uma situação em que você diz ao responsável da sinagoga, eu não quero dar diretamente para que ele não se envergonhe de mim, mas sei que ele não tem dinheiro em casa. Pegue este dinheiro, dê a ele e não diga que fui eu quem deu. Isso já é melhor, porque quando ele o vê, não sente vergonha, pois não sabe que foi você que deu. Você transferiu através do responsável. Mas quando você o vê, o que sente no coração? Eu dei a ele. Portanto, ainda não é perfeito. Há a situação inversa em que quem recebe sabe de quem recebe, e quem dá não sabe a quem deu. Também não é perfeito, porque toda vez que ele o vê, sente vergonha. A perfeição é quando você dá ao responsável da caridade e diz, não me diga a quem você está dando e também não diga a ele que fui eu quem deu. Ele não precisa saber que fui eu quem deu. Essa é a perfeição da caridade. Assim, você não se coloca acima dele quando o encontra, porque não sabe que o ajudou. E ele não se envergonha de você quando o vê, porque não sabe que foi você quem ajudou. Ele recebeu do fundo de caridade através do responsável. Porque a alma da pessoa é importante para ela, não menos que o corpo, e até mais importante, como disseram os sábios. Quando você o consola com palavras e fortalece o seu espírito, isso é ainda maior do que dar caridade. Nem sempre a pessoa é influenciada pela compreensão correta. Há coisas que você se entusiasma em fazer e tem vontade de fazer, mas na prática, de acordo com a vontade de Deus, há níveis de caridade que são mais elevados do que aquilo que você está fazendo agora. Encoraje, o fortaleça, o apoie. Ele precisa de dinheiro. Ajude também, mas fortaleça o seu espírito. Os sábios disseram sobre o versículo que aquele que mostra os dentes, ou seja, que sorri um sorriso em que se veem os dentes, é um sorriso que vem do coração, não um sorriso artificial de educação. Quando os dentes aparecem, normalmente é um sorriso verdadeiro de alguém que está feliz em ver o outro. É maior aquele que sorri ao seu amigo do que aquele que lhe dá leite para beber, porque você lhe dá vitalidade, você o faz sentir que tem valor. Houve uma história contada por um judeu em Jerusalém. Uma pessoa o encontrou e disse, quero agradecer por você ter salvado a minha vida há alguns anos. Eu nunca fiz nada por você, não lhe dei nada, não o ajudei em nada, como eu salvei a sua vida. Ele contou que estava em uma profunda crise. Algo aconteceu na sua família e outros problemas se acumularam ao mesmo tempo e ele decidiu tirar a própria vida. Chegou a um desespero total e decidiu acabar com a própria vida. Planejou como faria e saiu de casa em direção ao lugar onde pretendia realizar o que havia planejado. Ele disse, quando eu estava andando na rua, você veio em minha direção, sorriu para mim e disse olá, bom dia, como vai?
Eu respondi friamente e continuei. Mas depois de alguns passos, o meu sentimento mudou. Há alguém que gosta de mim. Ele não apenas me disse, olá, ele sorriu. Eu vi no sorriso, vi nos olhos, no olhar, o amor dele por mim. De repente comecei a me acalmar e voltei para casa para pensar melhor. No final, graças a Deus, as coisas se resolveram e retomei o caminho certo. Ele me disse, você salvou a minha vida. Sem o seu sorriso, sem o seu olá, sem o seu bom dia, onde eu estaria hoje? E quantas histórias assim existem, em que uma pessoa, ao encorajar outra, ao lhe dar a sensação de que se alegra com ela, a ama e a quer, devolve a vida a ela e a faz viver novamente. Assim, em tudo, quando a pessoa quer dar, deve pensar também em como dá e com qual objetivo destina a caridade. Depois desse terrível massacre que houve em Gaza e da guerra que eclodiu, a guerra, espadas de ferro, o povo de Israel se revelou em toda a sua grandeza. Quanta doação de todas as partes do mundo, uma abundância de doação, todos querendo dar e ajudando os soldados. Mas quantas vezes, quando perguntei aos que estavam doando para qual objetivo vocês estão dando, o que vocês estão fazendo, a resposta comum era para que façam churrasco, para que tenham fartura. É bonito fazer churrasco, mas é preciso pensar em outras coisas também, como você o está ajudando espiritualmente. A alimentação, o exército também lhes fornece. Você faz um churrasco, tornou mais agradável, muito bonito. Mas você lhe dá franjas rituais, dá livros que o fortaleçam, livros que o ajudem a começar a guardar o sábado, a começar a entender o que é o Criador do mundo. E hoje a sede é enorme. A sede por judaísmo é impossível descrever lá. Quantos judeus começaram a usar franjas rituais que antes não usavam? O grande despertar, os corações se abriram. E isso é algo que precisamos saber. Dê também material, mas não se esqueça de dar também espiritual. Os sábios disseram que maior é aquele que leva o outro ao erro do que aquele que o mata. Uma pessoa que faz o seu amigo pecar é pior do que quem o matou. Por quê? Porque quem o matou tirou-lhe a vida neste mundo, mas ele chega ao mundo vindouro, onde continua a viver. Mas quem o levou ao erro, quem o fez tropeçar em uma transgressão, o levou a um lugar onde não deveria e o fez pecar, o que ele lhe tirou? Tirou-lhe o mundo vindouro, e isso é muito pior. Disso aprendemos também o oposto, que é grande aquele que faz o mérito do seu amigo. Fortalece, o convida para uma aula de ensinamentos sagrados, começar a colocar tefilim, paz no lar. E se há conflito entre duas pessoas e você dedica um pouco de tempo, senta com o marido, senta com a esposa, ambos o conhecem, você é um parente ou alguém respeitado, você senta, conversa e faz paz entre eles. Isso é algo enorme, muito grande. É mais do que dar caridade, porque muitas vezes a espiritualidade que a pessoa recebe, a alegria de viver, o remédio para a alma, a ajuda mais do que qualquer outra coisa. Vamos ver aqui mais algo interessante que aparece no Talmud. O Talmud diz, no Tratado Shabat, que há um segredo nas letras hebraicas que contém mensagens. Cada letra, o significado da palavra letra, é um sinal do poder espiritual que está contido naquela letra. As letras hebraicas não são como outros idiomas que são apenas sons. Por exemplo, o ABCD, tudo são sons. Em hebraico, cada letra tem um significado que ensina o que essa letra contém. A raiz de todas as letras do mundo é a língua hebraica. Também no som das letras mostramos, no livro O Código, uma tabela onde até sons que inicialmente não parecem ter relação, quando você verifica o desenvolvimento histórico, vê como os sons, todas as letras do ABC, são baseados na letra Aleph e também na forma. A forma das letras, ao longo das gerações, sofreu mudanças. Trouxemos uma tabela de vários idiomas, onde você vê como a origem delas. Na forma, vem da letra Aleph, porque com essas letras, o mundo foi criado na língua hebraica, as letras sagradas. A letra Aleph representa o líder do mundo, que é o Santo Bendito seja ele. Por isso, a letra Aleph, qual é o seu valor numérico? 1. E o Santo Bendito seja ele é o único que é verdadeiramente um. Há muitos uns no mundo. Por exemplo, você está em uma sala com um alto-falante grande. Isso significa que há apenas um alto-falante na sala. Mas isso é um relativo, porque em outros lugares há mais alguns.
e ele próprio é composto de partes. Não é uma unidade absoluta. O Santo Bendito seja ele, é o único que não tem outro como ele, em nenhum lugar, e que não é composto de partes. Portanto, a verdadeira unidade, o Um, o Aleph, é o Santo Bendito seja ele. Isso é o que o Aleph representa, ou seja, a letra Aleph representa Deus. Também a forma da letra Aleph, diferente de todas as outras letras que têm paredes, chão e teto. Cada letra tem algo diferente. A letra Aleph parece se expandir para os 4 cantos do mundo. Não tem limites, pois representa o infinito. A forma da letra Aleph também é interessante. Há ali uma letra Vav inclinada, uma letra Yod acima e uma letra Yod invertida abaixo. Qual é o valor numérico das 3 juntas? 10, 10 e 6. 26. O que é 26? É o nome divino. De todos os ângulos, a letra Aleph representa o Santo Bendito seja ele, tanto no som da palavra, no valor numérico e na forma da letra, o que também influencia o nome da pessoa. Quando se escrevem as letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, a face do Dalet está voltada para o espaço mais amplo e aberto, e as costas para o Gimel. Por quê? Os sábios respondem: para ensinar como dar caridade. Quando você dá caridade, não dê de frente para envergonhar a pessoa, mas dê de forma discreta, por trás, sem que ela perceba. O Talmud pergunta por que a pequena projeção da letra Dalet está voltada em direção à letra Gimel. Há aquela pequena saliência no Dalet. O que significa essa saliência voltada para lá? O Talmud diz que isso também vem ensinar. Às vezes você, graças a Deus, está financeiramente estável e quer ajudar alguém necessitado. Você se aproxima e diz: tome 1000 shekels para que você tenha para a festa ou para os feriados. E ele diz: não, eu não preciso. Você sabe que ele precisa, mas ele tem vergonha e diz que não precisa. Você lhe diz: está tudo bem, pegue, fique à vontade. Ele não quer. Você diz a si mesmo: o que mais posso fazer do que isso? Falei com respeito, tratei com dignidade, e ele não aceitou. Você o vê virar as costas e ir embora. A letra Dalet ensina que, mesmo quando o necessitado vira as costas e vai embora, saiba que o ouvido dele ainda está atento. Talvez ele encontre uma forma de receber sem se envergonhar. Ele quer sim, apenas está envergonhado. Encontre um meio, estenda a mão a ele, ou dê através de outros, ou como um dos sábios fazia, conforme relatado no Talmud, que todas as manhãs colocava discretamente uma quantia debaixo da porta para que ele tivesse o que comer naquele dia sem que soubesse. Ou, se ele vira as costas e vai embora, chame-o e diga: sabe de uma coisa, tudo bem, você não quer aceitar, não aceite. Pegue como um empréstimo e me devolva em 2 meses. Ele dirá bem. Se for empréstimo, então está bem. Agora, no seu coração, você não pretende cobrar nada dele, mas como empréstimo, ele aceita. Então dê dessa forma. Esse é o segredo das letras que as próprias letras ensinam ética. Mais ainda, diz o Talmud, preste atenção que a ordem das letras, Aleph, Bet Gimel, Dalet, também ensina ética. Há pessoas que financeiramente podem ajudar os outros, mas não tomam a iniciativa. Ficam em casa e dizem: se me pedirem, eu darei. E quando pedem, de fato dão. As letras ensinam Aleph. Quem é Aleph? O líder do mundo, Deus. Ele diz ao rico que está sentado dentro do Bet, dentro de casa, saia de casa. Quando se olha para o Bet, a sua abertura, e depois da abertura está a letra Gimel, que parece ter saído de casa e está indo para onde? Em direção ao Dalet. Por quê? Porque o Aleph diz: saia de casa e vá ao pobre, e pratique bondade com ele. Tudo isso está contido no segredo das letras hebraicas. Em resumo, quando a pessoa diz a si mesma: eu quero ser alguém que dá. Dar não precisa ser dinheiro. Dar pode ser um sorriso, uma boa palavra, criar uma boa atmosfera ao meu redor. Onde quer que eu chegue, que as pessoas se sintam bem. Elogiar, incentivar, fazer o bem. Você se levanta pela manhã e diz: o que posso fazer hoje de bom pelos outros? Eu quero que todos sejam felizes. Estou disposto a me sacrificar, a abrir mão, para que os outros estejam bem.
essa pessoa se torna refinada, completa e a mais feliz do mundo. Existe alguém mais feliz do que quem dá? Quanto mais focado em si mesmo, mesmo que tenha muito dinheiro, é uma pessoa triste. Pode abrir o cofre e ver tesouros, mas ainda assim é uma pessoa deprimida. Mas quem dá deve saber que ganha tudo. Primeiro, ganha a vida, e a caridade salva da morte. Você não pode saber qual decreto foi anulado por sua causa. Há algo mais importante do que a vida? Também vale economicamente. A caridade é como uma semente. Você tira de si mesmo. As sementes você tira e as enterra na terra. Poderia fazer farinha, mas você diz eu vou enterrá-las. Porque sabe que, ao enterrá-las, colherá depois uma produção muitas vezes maior. A caridade também se multiplica muitas vezes. Você pensa que está dando, mas dar retorna a você. E a metade, como vimos, o justo no meio, a vida próxima e a morte distante, aproxima a vida e afasta a morte. A pessoa chega ao mundo vindouro e recebe uma grande recompensa. E há mais algo interessante que vale mencionar. Os sábios dizem que a recompensa pelos mandamentos não existe neste mundo, apenas no mundo vindouro. Por quê? A explicação é simples. Uma criança pequena tem um bilhete premiado que ganhou o primeiro prêmio nos Estados Unidos, que pode chegar a $500 milhão. E essa criança tem 2 ou 3 anos, e o bilhete é dela. Se um adulto vier e disser pegue um doce e me dê esse bilhete, e a criança fica feliz porque ganhou um doce, essa pessoa é honesta ou é enganadora? É enganadora. Essa criança está garantida para a vida inteira, para seus filhos e netos, e você tira isso dela. Uma pessoa que cumpre um mandamento e Deus lhe desse a recompensa neste mundo seria como dar um doce e tomar dela um cheque infinito. Porque cada mandamento no mundo vindouro é recompensa eterna. É prazer para a alma. É outro nível. Não é a materialidade que termina rapidamente. Por isso não há recompensa pelos mandamentos neste mundo, apenas no mundo vindouro. Mas há mandamentos que a Mishnah, no início do Tratado PA, diz que a pessoa desfruta dos seus frutos neste mundo e o capital permanece para o mundo vindouro. Ou seja, pela observância, o capital permanece. Mas os juros você recebe aqui. É como uma árvore. A árvore permanece para o mundo vindouro, mas produz frutos. E esses frutos você pode comer aqui. E um desses mandamentos é a bondade, o dar, a caridade. Quando você dá aos outros, não apenas no mundo vindouro, também neste mundo você recebe recompensa. Desfruta dos frutos neste mundo. Todos os mandamentos trazem benefícios também neste mundo. Quando a pessoa anda no caminho correto, ela vive de forma equilibrada, tem satisfação, tem felicidade, mas são benefícios indiretos. Porém, recompensa direta pelo mandamento, na caridade, é um dos mandamentos cujos frutos a pessoa desfruta neste mundo. Assim também aquele que faz paz entre as pessoas, aquele que estuda ensinamentos sagrados como a Mishnah, lista ali todos os mandamentos específicos, cujos frutos a pessoa desfruta neste mundo, enquanto o capital permanece. E toda pessoa que reflete sobre isso, começa a sentir a necessidade eu quero ser alguém que dá. Eu quero ajudar com o que está em minhas mãos. Deus me deu dinheiro, eu ajudarei com dinheiro. Não tenho dinheiro, ajudarei com sorrisos, ajudarei com bondade, com doação, com uma boa palavra, com voluntariado, com ação. Não faltam oportunidades de bondade que a pessoa pode realizar, tanto no plano espiritual quanto no material. Dedicamos estas palavras de Torá para a proteção do povo de Israel e dos soldados de Israel, onde quer que estejam, e que Deus traga de volta os reféns rapidamente para suas casas, saudáveis no corpo e na alma, e que estas palavras tragam sucesso para todo o público que está conosco aqui e para todos os que assistem, em qualquer lugar que estejam, que Deus conceda a todos saúde, alegria, bons casamentos e descendência sagrada. Amém.